Paula e também o Rodrigo. Eu estou pedindo licença a vocês para gravar, porque, para quem não sabe, na rede do Colexionento a gente sempre Sim, grava. Ana, é para o outro. É assim. Temos em estoque todas as reuniões realizadas, e agora, se Deus quiser, vamos conseguir ter verba para sistematizar o conteúdo já produzido. Com o avanço dos entendimentos com o Banco Mundial, Embrapa e FAO, a agenda está bastante consertada do ponto de vista de alinhamento, agora falta arregaçar a manga e trabalhar para que ela aconteça de fato. Então, dia 12 de abril, a gente tem uma reunião importante com o Banco Mundial e Embrapa para viabilizar a parte burocrática do acordo e já a partir de hoje a gente começa a pensar a Sinop, ainda que não tenha uma definição, até porque a proposta vai ser construída dentro do ambiente de gestão da estratégia. Vamos trabalhar juntos para chegar a uma proposição comum de alinhamento para poder começar pelo que é prioritário, pelo que vocês consideram prioritário. Então, eu abro a palavra para o professor reitor João Alberto Scófaro. Ele é um dos pioneiros no Brasil num trabalho de gestão do território que é um elemento fundamental. Boa noite, bem-vinda, Ana. No planejamento, porque ele avalia desde as fragilidades, a tipologia do ecossistema, a infraestrutura de recursos humanos, recursos naturais, as competências instaladas, para só no final entender vocação, propriedades, para ajudar a formular uma política de planejamento do desenvolvimento sustentável. Mas ele vai falar sobre isso muito melhor que eu. Professor, são 10 minutos. Tá bom, Fernando. Vou tentar aqui, que eu fiz uma pequena apresentação, eu vou tentar colocar aqui para vocês, tá bom? À vontade. Agora, como que... Na reunião mesmo. Voltar na reunião? É para você apresentar a tela onde está a apresentação. Então, tem que minimizar aqui. Isso. Tá. Aqui. Já. Tela inteira. Eu estou com ajuda aqui, tá, gente? Porque... Sem problema. Compartilhar. Porque... Agora pode ir para a apresentação. Beleza. Aí você vem aqui, PowerPoint. Tem certos assuntos que a gente precisa dos universitários, né? Exatamente. Isso. Vocês estão vendo esse início? Sim. Beleza. Sim. Bom, eu vou tentar aqui os 10 minutos que o Fernando me deu, tá bom, gente? O que, para mim, é uma enorme arte. Se precisar estourar, não tem problema, então. Tá. Bom, vocês às vezes vão achar, em algum momento, que a abordagem pode ser um pouco acadêmica, mas, em essência, a gente já tem praticado isso em desenvolvimento de territórios de maneira aplicada, de maneira prática. Só que, assim, eu verdadeiramente tenho convicções de que se a gente quer falar de desenvolvimento sustentável e não discursar sobre desenvolvimento sustentável, a gente precisa, para planejar, conhecer onde nós vamos trabalhar
seja no aspecto físico, seja no aspecto biótico, seja no aspecto social, seja no aspecto econômico, seja no aspecto institucional e por aí vai, né? Então, eu fiz uma pequena apresentação em que eu tento colocar um ou outro exemplo, mas no início, como sempre, eu vou conversar um pouquinho. Bom, isso daqui não é novidade para ninguém, né? Mas nos últimos 50 anos nós triplicamos praticamente boa parte dos nossos índices, né? Então, a população brasileira mais que triplicou, a taxa de urbanização duplicou, o número de municípios, que é um enorme de um problema, né? Ele quase que triplicou, hoje o Brasil tem 5.565 municípios, muitos deles sem nenhuma estrutura, onde as pessoas, assim, a equipe pública da prefeitura não tem o menor treinamento, não tem o menor conhecimento, não tem nada do ponto de vista do que é uma administração pública. E esse crescimento que a gente vem experimentando, é lógico que ele gerou, né, muita diversificação, né, de expansão de novas frentes, como é sabido de cor, né, principalmente no centro-oeste e no norte do Brasil, mas recentemente também no nordeste, mais especialmente lá no Piauí, né? Bom, mas essas novas tendências, elas geraram a inclusão social de muitos. Em contrapartida, não há como negar que surgiram de significativos impactos sobre os ecossistemas. E também aumentou ou ficou patente a situação de vulnerabilidade de determinadas parcelas da população, especialmente aquelas parcelas menos favorecidas, né? E quando a gente tem um cenário dessa natureza, é natural que a gente coloque em risco qualquer projeto de sustentabilidade, de desenvolvimento, seja local, regional, né, ou nacional. Portanto, é essencial uma visão estratégica do território que permita a gente conciliar algumas coisas. Bom, é fundamental conciliar meta de crescimento econômico, combate às desigualdades sociais e conservação dos recursos naturais. E é em cima desse tripé que eu vou apresentar algumas coisas relativas à gestão do território, né? Bom, como a gente pode tentar atender a esses três pontos fundamentais, né, que compõem cenários para o desenvolvimento sustentável. Pensando como política pública, por isso eu pus no Brasil, essa visão, e principalmente esse slide anterior, ele tem como foco a preocupação em valorizar o território a partir da integração das políticas públicas, de projetos, de planos os mais diversos que existem nos diferentes locais ou nas diferentes regiões, de programas de desenvolvimento, e à medida que se integra, né,
à medida que se faz conversar, que talvez seja a tarefa mais árdua e mais difícil, é você fazer conversar diferentes planos, diferentes programas, diferentes políticas, diferentes projetos. A gente, quando consegue isso, a gente naturalmente que vai superar a visão setorial, que é uma visão que é muito limitada. Então, o zoneamento ecológico econômico, ele surge como um componente para a gente fazer gestão de territórios. Ele não decide nada, ele não define nada, mas ele dá uma base de sustentação muito grande que é agregada a outros componentes, que eu vou falar rapidamente, nos permite fazer uma boa gestão do território. Então, o zoneamento, ele é o principal instrumento de planejamento e ordenamento territorial, inclusive assim entendido pelo Ministério do Meio Ambiente. Aí alguns podem colocar assim, mas o Ministério do Meio Ambiente complica. Assim, Dom, eu não estou preocupado com isso, eu estou considerando que o zoneamento, ele é um instrumento já entendido pelo Estado brasileiro, por alguns componentes do Estado brasileiro, como um elemento essencial para se fazer gestão do território. Né? E aí, eu vou falar ligeiramente sobre o zoneamento ecológico e econômico. Então, cada um vai trabalhando uma definição, mas a gente entende que o zoneamento ele é a representação cartográfica de um território. A gente divide esse território em zonas o mais homogêneas possíveis, para possibilitar que um dado empreendimento humano seja viável e sustentável, socioeconômica e ambientalmente. Ele é construído a partir de metodologias que propiciam a integração do meio social, econômico e ambiental, e a gente consegue, então, gerar camadas de informações que vão definir as potencialidades socioeconômicas e as vulnerabilidades naturais. Esses são dois elementos cruciais, né? Qual que é o ponto de partida de cada comunidade, de cada componente da sociedade, e quais são as vulnerabilidades dos diferentes locais? Nós não trabalhamos no conceito de que você deve proibir qualquer coisa. Esse é um conceito, para nós, inadequado e não é atribuição, principalmente de quem trabalha na academia, trabalhar nessa vertente da vida, até porque eu não acredito nela. O que eu acredito é você compor uma série de informações claras, de fácil entendimento, e as pessoas vão decidir se elas, mitigando aquilo que está proposto ali, vão ou não empreender naquele local, né? Mas o zoneamento, então, ele tem como pressuposto definir potencialidades socioeconômicas e vulnerabilidades naturais, porque se nós queremos atender, né, as metas de crescimento econômico, o combate às desigualdades e a conservação dos recursos naturais, eu não consigo entender, na linha do achismo, que alguém possa atender aqueles pontos se não conhecer as potencialidades socioeconômicas e vulnerabilidades naturais de cada local. Bom, um ZEI, eu não vou ficar gastando muita energia aqui, mas ele tem uma fase de planejamento, ele tem uma fase de diagnóstico. No diagnóstico,
Em nenhum momento se procura reinventar a roda. A ideia é trabalhar com bases existentes e, quando a base é falha, você aponta que a base é falha para que o Estado busque refazer aquela base e aí você simplesmente atualiza, né, as informações e melhora o que você está fazendo do ponto de vista de quantificar as potencialidades e as vulnerabilidades. Mas nós temos que conhecer o meio físico, nós temos que conhecer o meio biótico, nós temos que conhecer a dinâmica socioeconômica, nós temos que conhecer a organização jurídico e institucional, e com isso nós vamos fazer informações de diferentes escalas conversarem e compormos um banco que vai nos permitir definir as potencialidades e as vulnerabilidades ou as limitações dos recursos. A partir disso, a gente consegue propor cenários. Então, se eu estou aqui em Minas Gerais, se eu quisesse fazer um trabalho específico sobre a cana-de-açúcar, então eu iria agregar as informações, né, meio físico, biótico, da dinâmica socioeconômica e assim por diante, eu iria agregar um zoneamento agronômico, que é um zoneamento climático para definição da aptidão das culturas ali, mas eu não vou pensar só no zoneamento agroecológico ou agronômico, ou o nome que se quiser chamar. Eu vou agregar a esse zoneamento, né, que é específico para a característica da cultura, as condições naturais e as condições sociais das diferentes regiões de um estado, e vou trabalhar um cenário para cana-de-açúcar, e assim eu posso fazer para a soja, e assim eu posso fazer para o café, e assim eu posso fazer para o milho, e assim eu posso fazer para o arroz, e assim eu posso fazer para o amendoim, para o algodão, para qualquer que seja a cultura. Qual é o objetivo desses cenários? Compor unidades de intervenção em que eu saiba, ao invés de você ter licenciamentos ambientais complexos, essa indústria que muitas vezes torna impraticável as ações, você vai saber facilmente o que você tem que mitigar para você proteger os recursos naturais, para você auferir ganhos econômicos e para você respeitar as pessoas ou tratar as pessoas com o devido valor que elas merecem. Bom, a partir disso, a gente pode construir diretrizes, e essas diretrizes serão apoio à gestão. Nenhuma técnica substitui a capacidade humana de decidir. Quem decide é quem tem a capacidade e está no posto que permite decidir determinadas situações. Bom, como a gente disse, vulnerabilidade e potencialidade são dois elementos fundamentais se a gente busca trabalhar desenvolvimento sustentável. E aí, embora as pessoas saibam, mas para a gente fortalecer, vulnerabilidade é a incapacidade do meio de resistir ou recuperar-se de impactos antrópicos negativos. Esse conceito ele vem da física, da ecologia, da economia, ou seja, de resiliência de uma maneira geral. Às vezes as pessoas confundem vulnerabilidade com degradação, e não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Vulnerabilidade é a incapacidade do meio de resistir ou recuperar-se de impactos antrópicos negativos. Então, qual a diferença da vulnerabilidade para a degradação? É que se eu maltrato, maneira assim, falando bem popularmente, né? Se eu maltrato uma área que é vulnerável, mas que eu não sei que ela é vulnerável, ela não tem capacidade de recuperar-se sozinha. Ou seja, eu maltrato. Com isso, naturalmente, eu vou degradar essa área. Se eu parar de maltratar essa área, ela sozinha não vai conseguir se recuperar. Daí, muito do que a gente vê e ouve falar em desertificação nesse país vem dessa forma do ser humano agir. Já, se eu maltrato uma área, mas a vulnerabilidade daquele local é pequena, né? Se eu paro, então eu degradei. Se eu paro de maltratar, aquela área, ela volta a se recuperar ao longo do tempo. Então, uma área muito vulnerável é aquela que não consegue se recuperar, uma área pouco vulnerável é aquela área que consegue se recuperar ao longo do tempo. Conhecer isso é fundamental se a gente quer praticar e não discursar sobre sustentabilidade. Bom, eu preciso conhecer geologia, aí você fala, nossa, mas eu vou ter que gastar dinheiro com isso tudo. Não! No Brasil inteiro, em maior ou em menor qualidade, existem já mapas geológicos, de geomorfologia, de pedologia, de climatologia. Quando não tem, é fácil geral de climatologia, de hidrologia, de hidrogeologia, que compõe a parte física, e a parte biótica, que é a cobertura vegetal, a fauna. A gente entra com unidades de conservação, com as áreas dos povos originais, que nem aqui eu coloquei, ela está em outros, com o CAR, que pode ser somado aqui às informações, né, para a gente definir vulnerabilidades num primeiro instante. Bom, já a potencialidade, Paulo Haddad, que compõe esse grupo nosso, ele definiu de uma forma que eu concordo muito claramente, o desenvolvimento sustentável é quando se consegue, em sua concepção, olha, ao conceber um projeto e ao implementar, já deu tempo? Não, pode seguir. Tá. Um equilíbrio entre o crescimento econômico sustentado, a melhor distribuição de renda e da riqueza e a qualidade adequada do meio ambiente. Veja que o conceito que o Paulo Haddad coloca bate com aquele slide lá atrás que eu falei, ó, esses são os 3 pontos que geram o desenvolvimento sustentável. E para a gente trabalhar de maneira geral, as informações sociais, a não ser que eu vá para colher informações, mas quando eu uso as informações, eu tenho a minha unidade, acaba sendo normalmente o município, né? Porque aí eu tenho várias informações para o município. E, em se tratando da potencialidade, eu tenho que observar o potencial produtivo, o potencial natural, o potencial humano, que eu vou dar um exemplozinho daqui a pouquinho, e o potencial institucional. De maneira geral, a gente trabalha em torno de 300 variáveis quando a gente trabalha com esses 4 potenciais aqui, mas o interessante é que a gente faz elas conversarem, né? Bom, e a gestão do território? Bom, a gestão do território, ela está amparada
principalmente no zoneamento ecológico e econômico. Só que você não vai entrar com um instrumento como se não existisse nada em um determinado local. Você tem que fazer análise e revisão das políticas públicas que estão sendo implementadas naquele local. Você tem que fazer desenvolvimento e análise dos cenários de interesse, ou seja, o que você quiser fazer de cenário de interesse, você consegue com um zoneamento ecológico e econômico. Mas ele não te dá isso diretamente. Você tem que fazer isso daí, desde estradas, passando por esgotos, até, por exemplo, qualquer cultura agrícola, né? E aí, quando você integra essas três coisas, o que está acontecendo, mais os cenários, mais o ZE, você pode ou não propor novas soluções comprometidas com o desenvolvimento sustentável. Dessa forma, a gente pode contribuir para a definição de áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável e principalmente, para orientar investimentos de governo, não é para definir, é para orientar investimentos de governo e da sociedade civil, segundo as peculiaridades regionais, que é algo fundamental de ser observado. E aí eu coloco um resumo disso que a gente está falando em relação à gestão do território. Decisões quanto ao melhor uso de um território são tomadas por quem, tem um A a mais aí, por quem de direito, né? Por quem de direito compete, e não por um zoneamento em si ou por uma política pública. O foco é buscar o desenvolvimento sustentável. Então, a gente trabalha um zoneamento ecológico e econômico, ele tem duas vertentes. A vertente física e biótica, que dão as maiores ou menores vulnerabilidades natural de cada espaço, e a questão social e econômica, que define a potencialidade social. E nós vamos somando a isso algumas outras informações de qualidade ambiental, de áreas de risco, de áreas prioritárias para recuperação e conservação, de disponibilidade de água. Essas coisas todas nos permitem fazer recomendações técnicas. E aí a gente soma isso aqui aos aspectos políticos, culturais e econômicos envolvidos no problema, ou seja, as políticas de desenvolvimento, aos projetos que existem num dado local, para que a gente possa tomar decisões e ações. E a gente consegue obter muitos produtos, muito mais do que esses que eu estou listando aqui, se a gente trabalha reunindo, linkando e fazendo essas bases de dados conversarem. Você vai definir produto dependendo do usuário do produto. E aí eu vou dar só um exemplozinho para eu terminar, viu, Fernando? Fica à vontade. Então, no caso da vulnerabilidade natural, eu falei lá de geologia, de geomorfologia, de solos, de um monte de coisas. Aí eu peguei uma coisinha só, solos. Aí quando eu quero verificar, a partir dos solos, a maior ou menor vulnerabilidade de um local, eu vou analisar, normalmente, 3 pontos. Compactação dos solos, decomposição, né? Decomposição dos resíduos sobre o solo e contaminação, né? Para compactação, eu vou observar textura e matéria orgânica. Para decomposição, eu vou observar umidade e matéria orgânica. Para contaminação ambiental, eu vou observar as classes de solo. Lógico, num solo mais arenoso ou num solo mais argiloso, é isso que eu estou dizendo, a situação é diferente. E água, principalmente a proximidade de cursos d'água, ou de nascentes, ou de qualquer coisa dessa natureza. Então, olha bem, eu tenho algumas camadas.
Primeiro, uma genérica, chamada de solos. Depois, uma que já detalha um pouquinho mais. Ou seja, qual é a compactação dos solos, qual é a capacidade de decomposição nesse solo, qual é a contaminação ambiental nesses solos. Depois, eu tenho uma outra camada, que é o que leva ao entendimento da vulnerabilidade maior ou menor de um solo. Por exemplo, se a textura de um solo não é apropriada, se não tem matéria orgânica, e se isso gera muita compactação, isso vai implicar num solo mais vulnerável, tá? E assim por diante. A partir desse tipo de situação, eu componho um mapa como esse. Eu estou colocando aqui o mapa de Minas Gerais, porque nós fizemos isso para o estado de Minas Gerais, assim como fizemos para o estado do Espírito Santo. Quando a gente vê um mapa desse, a gente precisa entender o seguinte: eu olho um mapa desse, eu só acho ele interessante, porque ele tem várias cores, mas, no fundo, ele não me permite tomar decisão nenhuma. Mas, o que acontece? Se eu monto... primeiro, deixa eu considerar. A cor azul, bem forte, são áreas que têm vulnerabilidade muito baixa. Já o vermelho é o oposto. São áreas que têm vulnerabilidade muito alta. Lembrando o conceito: vulnerabilidade é a incapacidade de um local de recuperar-se, né, das ações do homem, das ações antrópicas. Então, nesses locais vermelhos, significa que nós temos que ter muito mais cuidado para empreender. Não é que é proibido empreender, é que é necessário ter mais cuidado para empreender. Já nos locais em azul muito forte, eu vou empreender mais facilmente, as medidas mitigadoras vão ser muito menores. No entanto, aqui, Minas Gerais tem 580 mil quilômetros quadrados, são 580, multiplicando por 100, 580 mil, são, se eu não estou errando na conta, são 58 milhões de hectares. Multiplica por 100 aí, 580 mil quilômetros quadrados. Está correto, são 58 milhões de hectares. São 58 milhões de hectares. Se eu der zoom nessa área azul, nessas áreas em azul, eu vou encontrar muitos pontos vermelhos. É que nessas áreas em azul está predominando uma baixa vulnerabilidade, né, desses locais. Mas não quer dizer que não exista vulnerabilidade aí dentro. E aí, com o SIG, né, com o SIG, eu posso vir e descer. Com o SIG, eu vou ver a camada. O que está ruim nessa área em vermelho? É compactação sozinho? Ou é decomposição sozinho? Ou é contaminação ambiental sozinho? Ou é contaminação ambiental e decomposição? Ou é compactação, decomposição e contaminação ambiental? Então, eu vou começar a entender o que gera a vulnerabilidade naquele local vermelho. Assim como no azul, eventualmente, para as manchas que tem vermelho, ou que tem o amarelo, ou que tem um azul mais claro, eu vou entender o que é. Muitas vezes eu tenho uma área pouco vulnerável, mas a gente tem pouca matéria orgânica. Então, se eu vou empreender ali, eu já vou saber que eu preciso corrigir a questão da matéria orgânica. Né? Bom, aí eu pus um outro exemplo. Erosão. Então, erosão, ela depende
né, do relevo, da cobertura vegetal, das chuvas, principalmente da intensidade das chuvas, né, da maior ou menor erodibilidade, né, que pode existir naqueles locais, a erodibilidade dependendo do tipo de solo, se é uma areia ou se é uma argila, muda, né, da textura desse solo, muda, né, e da matéria orgânica, muda, né? E assim eu vou interpretar também a questão das chuvas, da cobertura vegetal, do relevo, e gero um mapa de vulnerabilidade natural do componente erosão. Então, veja aí, onde tem o vermelho é que tem muito alta vulnerabilidade à erosão. Significa que se eu vou empreender aí, eu já sei de antemão que eu vou ter que fazer medidas mitigadoras, eu vou ter que fazer um melhor manejo de bacia no local em que tem alta vulnerabilidade à erosão. Da mesma maneira que se eu quero detalhar, dar um zoom, o SIG, né, um sistema de informação geográfica, me permite detectar aqui, ó, o que é, né, K na base, classe de solo, textura, matéria orgânica, a questão da cobertura vegetal, a declividade, o que é, sozinho ou em grupo, que está gerando a maior ou a menor vulnerabilidade de um dado local. Tá? Bom, quando eu pego e junto aquilo tudo, que eu junto clima, flora, fauna, solos, erosão, tudo que a gente colocou lá atrás, eu componho uma carta síntese de vulnerabilidade natural. Mas, no fundo, eu não vou usar essa carta diretamente. Eu vou ter com um SIG descendo níveis de informação para eu verificar o azul, o vermelho, o amarelo, o azul mais claro, né? O que está gerando ou não gerando essa informação de maior ou menor vulnerabilidade, né? No fundo, são informações de escalas absurdamente diferentes, mas que a gente consegue metodologicamente fazê-las conversarem entre si. Então, vocês estão vendo que com um bom sistema de informação geográfica, eu olho qualquer vermelho, qualquer azul, qualquer amarelo, e eu vou saber dizer, olha, aqui o problema está sendo a conservação da flora, aqui o problema está sendo erosão, aqui o problema está sendo contaminação ambiental. Então, para eu empreender nesse local, eu vou agir sobre esses 3 itens. Eu não vou sair atirando para tudo quanto é lado, ou não vou me esconder dizendo que eu estou fazendo tudo certinho, lastreado no achismo. Bom, é lógico que aqui eu estou fazendo uma coisa muito simplificada. Na linha da potencialidade, eu falei que a gente tem o potencial humano, que a gente tem o potencial natural, o potencial econômico, o potencial institucional, que somando isso dá umas 300 variáveis, ou até mais, dependendo se a região tiver mar, aumenta o número de variáveis, tanto econômicas quanto lá do meio físico e biótico. Mas no potencial humano, o que a gente observa? A gente observa a ocupação econômica, que depende de quem? De taxa de ocupação, de taxa de desocupação. A gente observa demografia, né, distribuição espacial da população, razão de dependência.
as condições sociais, renda per capita, educação, habitação, saúde, saneamento, segurança pública, IDH de municípios. E quando eu faço isso, conversar, eu gero um mapa dessa natureza. Então, num mapa dessa natureza, para quem é aqui de Lavras, as pessoas têm o conceito que o sul de Minas, né, essa fração à direita, embaixo aí, o sul de Minas é muito desenvolvido. No entanto, o sul de Minas tem muitas áreas amarelinhas ali, ó. Amarelinha é porque tem um ponto, é quando o município tem um ponto de partida precário. Agora, o que está gerando ponto de partida precário? Uma ou mais informações. Então, com o SIG, eu venho descendo essas camadas e vou identificar quais são essas informações que estão gerando esse ponto de partida precário daquele município. Já o azul tem um ponto de partida muito favorável, mas é muito favorável em todos os itens? Não necessariamente. Ele pode ter um ou dois itens que são precários ou pouco favoráveis, e eu, com o SIG, vou conseguir definir isso. Da mesma maneira que no vermelho eu tenho uma situação muito precária. Agora, é tudo muito precário esse ponto de partida? Lógico que não. Existem coisas favoráveis aí, mas predomina uma situação adversa. Quais são elas? Na medida que você sabe claramente quais são elas, município por município, você já pode estabelecer uma política pública muito mais bem definida. Isso, eu estou falando de potencial humano, mas nós vamos fazer conversar o potencial humano com o potencial institucional, com o potencial natural, com outro potencial que eu esqueci o nome aqui agora, né? E a gente gera uma carta síntese, que é a nossa carta de potencialidade social. Eu estou terminando, viu, Fernando? Não tem problema. E o vermelho define a situação muito precária, o azul define uma situação muito favorável. Mas esse mapa é um mapa síntese. O importante é eu ter um bom sistema de informação geográfica que me permita identificar, município por município, quais são as suas adversidades para se desenvolver e quais são os pontos favoráveis que esse município tem para se desenvolver. É fazer essas informações se integrarem, que é a grande questão, porque elas têm escalas diferentes. E quando eu junto essa carta aqui de vulnerabilidade natural, que é a que compõe tudo dos fatores físicos e bióticos, com a carta de potencialidade social que é composta aí de aproximadamente 300 diferentes variáveis, eu tenho o zoneamento ecológico econômico. O azul é a minha zona ecológica econômica 1. Então, as áreas em azul, olha aqui, ó, são terras com baixa vulnerabilidade, é predominância, tá, gente? Em locais de alto potencial social. Aí eu vou para o outro extremo, o vermelho. Zona ecológica econômica 6. Terras de alta vulnerabilidade em locais de baixo potencial social. Aqui, a gente definiu 6 zonas de desenvolvimento, mas nós poderíamos ter optado por 10 zonas, por 8, por 15, por 20, por 2. O importante é que, com um mapa desse, se eu venho descendo as camadas, eu vou entender por que as regiões azul,
que tem pontinhos vermelhos dentro delas, viu? Vocês podem ter certeza disso, porque são 58 milhões de hectares aí, ó, nesse pedacinho aí, ó, né, num mapazinho desse. Mas eu vou entender quais são os pontos ainda vulneráveis e de baixo potencial, mesmo nas áreas em azul, e nas outras áreas, nas áreas em vermelho ou nas áreas em laranja, né? Eu vou entender a mesma coisa. E aí nós vamos poder traçar políticas muito mais adequadas para cada um dos locais de cada lugar desse país. Desenvolvimento sustentável, ele só vai se sustentar se as pessoas partirem. Eu sei, as informações não são fáceis. Compor isso não é fácil. Mas qual que é a obrigação nossa? É oferecer esse tipo de produto, mas com um sistema de informação geográfica tão simples, mas tão simples, mas tão simples, que uma criança saiba usar. Ela não vai conseguir interpretar, mas uma criança saiba usar. E aí, cada prefeito, cada cooperativa, cada entidade, cada instituição de dos diferentes locais do nosso país, não vale a pena fazer um zoneamento para o país inteiro, não. Ele pode ser local, ele pode ser regional, né? Ele pode ser nacional, mas a gente perde muito em informação. E você buscar meios para, de fato, praticar desenvolvimento sustentável. Uma pena que eu não estou com o SIG aqui, que nem eu tenho tempo para isso, senão eu atrapalho toda a reunião. Mas num outro momento, Fernando, se você quiser que eu mostre num SIG, alguém pode chutar aí qualquer município de Minas, e eu esmiuço o município de Minas do ponto de vista socioeconômico, e ele pode me dar uma coordenada, e eu componho, desenho um mapinha aqui como se fosse uma propriedade, e dou todas as características que devem ser mitigadas para a pessoa empreender, eu faço isso porque as pessoas vão ver como é simples depois que você tem uma ferramenta dessa natureza. E aí eu apresento aqui, só para vocês verem, um mapa de qualidade ambiental. Olha bem, do ponto de vista, vou voltar aqui no mapa do ZE, tá? O mapa do ZE fala de vulnerabilidade e potencialidade. Olha o Triângulo Mineiro aí, né, para ficar mais fácil. Triângulo Mineiro são terras de baixa vulnerabilidade em locais de alto potencial social. Certo? No entanto, o homem não vem tratando bem o Triângulo Mineiro. Estou falando do Triângulo Mineiro, mas isso vale para qualquer outra área aqui. Porque olha o mapa de qualidade ambiental do Triângulo Mineiro. A qualidade é muito baixa quando está em vermelho e muito alta quando está no azul muito forte. Quer de um azul muito forte no Triângulo Mineiro? Significa que o homem está degradando essa área. Mas o que acontece? Ou seja, as práticas que estão sendo adotadas não são sustentáveis na maioria das situações. Mas o que acontece? Como esta é uma área, né? Tem baixa vulnerabilidade, é uma área que, se você quiser praticar um desenvolvimento sustentável, você consegue, ao longo de vários anos, mudar essa cor de amarelo e de vermelho, né? Que é muito baixa e baixa qualidade ambiental, para muito alta qualidade ambiental. E por que a gente não usa, né,
não... Por que a gente insiste em ZE e não em qualidade ambiental? Por que o Brasil tem tanta área degradada hoje? Olha o conceito de qualidade ambiental aqui do lado. Qualidade ambiental é a capacidade de um dado ecossistema sustentar os seres vivos ali existentes, incluindo o homem, por tempo indeterminado. Esse é o conceito de qualidade ambiental. Ele é um conceito difícil, tá? Ele é muito subjetivo. Agora, se a gente direcionasse o desenvolvimento para todos os locais que têm qualidade ambiental, como o homem, ele só discursa sobre sustentabilidade, mas ele é um degradador por natureza, ele detonaria todas as áreas de qualidade ambiental desse país, ou de qualquer país do mundo, tá? Por isso, quando a gente fala em gestão de território, nós temos que conjugar vulnerabilidade e potencialidades que compõem um zoneamento ecológico e econômico com políticas públicas, programas, projetos que estão em execução numa dada área, aquilo que está movendo, né? Aquilo que é real, que está movendo aquela dada região, traçar cenários que sejam cenários viáveis, que sejam cenários lógicos para aquela região, em função das características daquela região, e, a partir daí, propor soluções mitigadoras. Então, quando a gente está falando num projeto, vamos pegar Sinop, que era floresta pura, e hoje em dia soja pura, né? Maneira de dizer, eu sei que ainda tem floresta lá, mas eu sei da quantidade de soja que tem lá, conheço razoavelmente bem a região. Alguém avalia a questão da contaminação dos solos e como isso impacta nas águas que as pessoas usam depois para sua própria sobrevivência? Não avalia. Na maioria das vezes, não avalia. O que a gente deveria fazer? Parar de produzir? Não, em absoluto, nunca. Mas produzir de uma forma tal que a gente corrigisse os impactos que a gente provoca e que são maléficos a nós mesmos, porque nós é que vamos consumir ali os produtos gerados e os produtos de origem animal da mesma maneira. Então, eu penso que se o Brasil quer trabalhar desenvolvimento sustentável, ele tem que conjugar esses 3 pontos. O que está acontecendo com cenários diferentes ou com cenários corretos, com informações que permitam uma gestão de território muito adequada. Fernando, desculpe eu ter passado bastante do tempo, mas seria isso para tentar dar uma visão do que a gente acredita como o princípio para qualquer desenvolvimento sustentável que a gente queira efetivamente praticar. Então, é uma honra ouvi-lo. E o nosso Revaldo acabou de dizer que está com problema e não pode entrar, mas eu vou fazer uma síntese antes de passar a palavra para o Marcelo. Gente, os que estão aqui mais tempo com a gente na rede do conhecimento, como, por exemplo, a Márcia, sentem a cada reunião que a gente faz essa mesma sensação de otimismo empedernido. Porque a utopia do Paulinelli, que é basicamente escolher um município para aterrissar as nossas competências, ela fica muito mais viva depois de uma aula dessas, que mostra que nós temos um ferramental de planejamento absolutamente magnífico, que seguramente comparável com os melhores do planeta. Nós temos tecnologias da melhor qualidade aqui, e vários de vocês
que são um exemplo disso. Nós temos um empresariado que não precisa provar mais nada. É fantástico que, de onde a gente veio nos anos 70, para onde a gente está. Agora, nós estamos absolutamente atrasados na capacidade de conversar uns com os outros, que é um tema que o reitor levantou e que o Mário Salimão está tentando nos ajudar a fazer nessa composição de construção coletiva de uma utopia que é levar para Sinop essas potencialidades todas, porque a gente tem argumentos sólidos para demonstrar a capacidade transformadora do agrotecnológico tropical. Fernando, Oi. você me permite só mais um minuto? Ou não? Uma coisa que é muito importante. Esse país, qualquer estado desse país, tem todas as bases de dados necessárias para a construção desses instrumentos. Com um detalhe, cada uma num canto. Quando você precisa de uma base de dados, você não sabe onde achá-la, não. Mas ela existe. Se gastou um dinheiro enorme para se gerar. O ZE, só de agrupar essas bases de dados e permitir que as pessoas tenham acesso a todas as bases de dados de um estado, de uma região, de um país, ele já vale a pena. Agora, aqui em Minas, qual foi a nossa experiência? Os empreendedores usaram muito mais o zoneamento ecológico e econômico do que o Estado. Porque, por mais que a gente tenha tentado fazer as secretarias de estados conversarem, elas não conversam em hipótese alguma. É alguma coisa, assim, que impressiona. Eu estou falando do momento que nós fizemos, mas eu acredito que esteja da mesma forma ou até pior. Marcelo, eu queria que você, diante do seu ouviu, fizesse uma conexão, porque essa exposição atende todas as áreas de interesse. E é o nosso ideal, construir, num ponto futuro, a associação, a coligação de todos os atores do nosso setor em busca de um desempenho melhor a nível global do que a gente está tendo. Fazer uma discussão que a gente não vai levantar aqui, mas principalmente da imagem terrível que a gente projeta. Como é que você se vê dentro desse projeto, Marcelo? Talvez eu tenha que entrar no celular aqui. Tá travando meu áudio? Não? Deixa eu ver. Não. Então tá bom, então eu vou continuar aqui. Fala principalmente da sua E experiência. se o vídeo travar, eu fecho aqui um pouquinho, que está nublado. Primeiro eu vou parabenizar aí o José. Para mim está falhando aqui um pouco. Eu saí para entrar no computador, porque eu ia compartilhar a tela. Tá bem, então Depois eu volto no computador. Melhor aqui para mim. Peraí. Agora vai ser melhor para mim. Estão me ouvindo? Sim. Eu queria parabenizar aí o José, porque eu fiquei encantado, José. O teu pensamento sistêmico aí, e estruturação de dados. Quero muito depois assim mostrar como que a gente pode somar aí para potencializar. Me apresentando aí um pouco como o nosso anfitrião aí, jovem, Fernando Barros nos conectou aqui, me apresentou. Eu sou Marcelo Chama, presidente da Cooperativa Brasileira de Crédito Carbono, e há 14 anos eu estou comprometido, assim, sem parar com, digamos, com empreendimentos de impacto, iniciativas de impacto, multissetorial, às vezes no terceiro setor, às vezes cooperativa, às vezes segundo setor, às vezes dialogando e fazendo projetos junto ao primeiro setor. Nunca tive um cargo público, mas nessa interação multissetorial
Conheço o mecanismo de carbono já desde 2008, 2009. Em 2010, eu estava em Cancún, lá na COP16, protestando, inclusive, contra o crédito de carbono, pelo mecanismo pelo mecanismo do RED, de proteção de florestas em terras indígenas, para extração de mercado de carbono, que era um mecanismo completamente injusto, que nem consultava, tem um crédito de carbono chamado jurisdicional, que nem consulta os povos indígenas. Aí, em Cancún, em 2010, começou a salvaguarda de Cancún. Mas o mercado de carbono é uma faca de dois gumes, como a tecnologia, como a agricultura, como tudo que demanda da gente um livre-arbítrio para fazer boas escolhas. E eu acredito que o que o José nos proporciona é um processo de coleta de dados para escolhas regenerativas, para escolhas que potencializam, né, a vida no planeta. E como ele falou, às vezes não precisa parar, mas precisa pensar a médio e longo prazo para a gente fazer uma transição aqui, aí depois volta para outro lado. Então, se a gente tiver um mecanismo que entenda esses ciclos e o potencial e a vulnerabilidade de cada área, eu acho que a gente consegue dinamizar e encontrar um modelo que tem esse equilíbrio mesmo sistêmico. Então, gostaria depois, José, de conversar e mostrar algumas coisas que a gente tem, assim, até de inteligência artificial, que coleta esses dados e reúne de forma organizada para processo de tomada de decisão. Posso até fechar o call hoje mostrando isso um pouquinho. Então, fazendo um link com o Sinop e com... porque a gente tem aqui um software chamado Sintrop, dessa agricultura sintrópica também, que a gente conecta com esse software. Então, fazendo um link com o Sinop e com a cooperativa, a gente está nessa atuação olhando para a agricultura de baixo carbono, olhando para a agricultura regenerativa, olhando para esses créditos que vão muito além do crédito de carbono. Você tem CPRV, você tem cota de reserva ambiental, você tem dinheiro a fundo perdido para recuperação de ecossistemas. Então, a gente costuma olhar esses ativos, muitas vezes não aproveitados, e direcionar o produtor rural, o próprio proprietário da terra, que às vezes não está nem produzindo nada, como que ele pode angariar recursos ou alavancar empréstimo com esses mecanismos vamos chamar assim, do mercado verde. Então, dentro disso, surgiu uma oportunidade para a Sinop, da gente se unir a um centro de inovação lá, chamado Amazonic, e aí a gente está lá atendendo já, prestando uma consultoria para levar os mecanismos do mercado de carbono, mas também coisas que a gente pode fazer com biocombustível, todo um potencial da cultura da região para a gente potencializar e fazer essa transição também para uma agricultura de baixo carbono, que muitas vezes é um processo muito de conscientizar, porque tem medo de afetar muito no bolso, mas às vezes a gente pode mostrar que é uma receita a mais. E eu acredito que enquanto não for, e o Mercado Brasil ele está regulando, isso vai ajudar, e acredito muito que o agro tem muito a se beneficiar disso também, mas sempre numa troca assim de necessidades a serem atendidas. Dentro disso, eu vejo que a gente tem um potencial absurdo de geração de receita de ativos que não estão sendo trazidos à mesa com oportunidade. E tem muito investimento estrangeiro, agora então que o ESG está na pauta aí de grandes fundos, então tem muito recurso para essa transição. E em Sinop a gente chegou lá, tem uma empresa do Mato Grosso do Sul, talvez algumas pessoas aqui conheçam, chamada Impasa, e aí a Impasa é uma empresa que está lá colocando um hub de carbono lá dentro, patrocinando isso, e a gente tem como levar também o fórum para ter uma cadeira, uma sala lá, uma cadeira na governança, mas também poder ter
ter uma sala como um think tank de pensar, porque vai ser todo um processo de desenvolvimento urbano, agrícola e regenerativo pensado para a região. Então, está num momento interessante para vocês também chegarem e apresentarem propostas, e já tem, pelo visto, aí conversando com o Fernando, um pensamento de um polo lá para Sinop. Então, eu acho que é mais a gente estruturar essas propostas para chegar lá assim bem claro o que o Instituto precisa, né, e quais são os ativos, que só o capital intelectual que a gente conseguiria chegar lá para plugar já seria muito forte. Então, network, oportunidades ligadas também a essa iniciativa aí junto com o Banco Mundial. Então, eu acho que é aguardar um pouco, Fernando, só para a gente definir uma proposta clara que eu levo lá, a gente marca uma reunião e encaminha essa proposta para fazer parte da governança e ter também um centro de pesquisa e desenvolvimento plugado ao hub lá. Maravilha. César, Você sabe que a gente tem conhecimento da Embasa. Eu sou lá da região. A Caramuru está em Sorriso. Sorriso também. Vai ter uma feira lá agora, né? Eu nem sei. Eu tenho uma propriedade no município de Nova Canaã do Norte, que já foi do município de Diamantino, e que a primeira iniciativa que eu tive quando eu comecei a movimentar essa terra foi comprar um barco. Há 50 anos atrás, mais ou menos, quase 50 anos, que não se tinha acesso. E vendo a apresentação do professor, do reitor, isso me veio à cabeça, e aí eu fiquei vendo os bandeirantes aqui, porque eles andavam pelos rios. Então, eu acho que muita coisa aconteceu nesse país, e às vezes até sem pensar, talvez, e muita coisa não foi destruída, não foi desmatada, porque era uma outra circunstância, e às vezes você precisava desse barco que eu mencionei agora para chegar na terra. E o meu administrador, que eu levei do Paraná lá para essa terra, ele depois foi vereador, depois ele foi prefeito, ele fundou a cidade de Nova Canaã do Norte, passou o Telespires para o outro lado, que é um rio de 500 metros, abocanhou um pedaço do município de Diamantino. Então, olha quanta coisa que foi acontecendo. Hoje eu tenho plantio de soja, tenho armazém, tenho um monte de maquinário, mas isso foi muito assim, devagarinho. Eu botei balsa com cabo de aço, eu tive que comprar vizinho do outro lado do rio para ter direito de passagem, né? Então, muita coisa foi acontecendo. E nesse nosso polo de Sinop, nós pensamos na abelha, na polinização, em fazer experimentos na área que depois a Embasa vai usar esse eucalipto para poder fazer cogeração de vapor, que eu sei. Total. Então, nós temos todo interesse, e o nosso negócio, Ótimo. em tese, é rede soja, mas nós estamos muito ampliados e pensamos no milho. Eu acho que o milho e a soja fazem uma dupla perfeita. Sim. E eu acho que tem muito mais coisa. Eu acho que e tem eles têm uma área também de cana-de-açúcar, César. Eles têm uma área também de cana-de-açúcar, então usar também esse mecanismo da meliponicultura para o plantio de açúcar também e as entre-safras entre uma e outra, né? Exatamente. Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer e pode acontecer. Sua ajuda é importantíssima. A apresentação do professor foi maravilhosa. Gostei muito, estou aprendendo, e eu fico imaginando se os municípios usassem essas informações, talvez a gente já pudesse estar bem mais adiantado, né? A gente não pode ficar esperando o governo fazer.
Vamos Isso. fazer a gente. Se o governo vier, melhor ainda. Sim, Vamos mostrar em Sinop que essa força que está reunida nessa sala, ela pode se materializar na educação, nas Total. avenidas. Odécio, por favor, o César convocou você. O que você achou da exposição? Décio, está ouvindo? Enquanto ele... Eu vou mostrar para vocês, enquanto ele abre ali, o software ali, que eu acho que o professor vai gostar. E César, ontem conversando com o Fernando... Ah, perdão, Décio. Eu já passo para você. Ontem conversando com o Fernando, ele falou que você é grande parceiro também do Sérgio Rocha, lá também da AgroTools. E sim, esses dados todos, a gente somar esse estudo do professor com esses dados de MRV, geolocalização e análise de solo, acho que só compõe. A gente precisa de muita tecnologia sim, e, como eu falei, a inteligência artificial nos ajudando a reunir, coletar dados para esse processo de tomada de decisão. Junto à sociedade civil também, entendeu? Às claro. vezes, junto à sociedade civil. Perdão, Décio, continue. Não, tudo bem, só estava com dificuldade de abrir o microfone aqui. Muito rapidamente. De alguma maneira, professor Scoforo, eu trabalhei com zoneamento ecológico econômico no período em que eu atuei junto à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, especialmente na região amazônica. E é realmente uma ferramenta muito poderosa, como o senhor bem mostrou, muito útil. A dificuldade era a mesma que o senhor colocou. As informações estão disponíveis, porém dispersas, e a dificuldade é você fazer esses diferentes atores trabalharem junto, coordenarem, e mesmo depois do acesso à informação, fazer a integração dela por estar em escalas diferentes, para produzir realmente aquele mapeamento que é muito útil para políticas públicas em geral, para direcionamento, para estabelecimento de prioridades, de diretrizes. Então, de minha parte, achei a palestra sensacional, ajudou a atualizar os conhecimentos que eu tinha aí. O Marcelo, é interessante a caminhada da maneira como você colocou. Nós estamos justamente buscando uma trilha, uma senda para o futuro, em torno de toda essa questão de sustentabilidade, e especialmente na questão de emissões e esse conjunto de sequestro de carbono ou emissões evitadas. A Embrapa tem trabalhado muito nisso, de alguma maneira eu tenho me envolvido nisso também, embora não seja o hardcore do meu trabalho, mas eu sempre chamo a atenção que essa questão que a gente tem trabalhado aí de integração entre polinizadores e agricultura é uma forma de a gente reduzir emissões a partir do momento que você tem um ganho de produtividade em base altamente sustentável, e com duas externalidades positivas muito importantes. A primeira delas é que você aumenta a produtividade, portanto, você diminui a necessidade de ampliação horizontal, expansão de área, especialmente à custa de vegetação nativa. A outra é que você consegue potencializar o uso de insumos. Essa produtividade, na realidade, ela se transforma em rentabilidade, em renda líquida, porque você não mexe no teu sistema de produção. A polinização tem justamente esse condão de você extrair mais dos mesmos insumos. Você não altera o uso de defensivos, não altera o uso de fertilizantes, de nutrientes, de energia, e com isso você consegue reduzir a quantidade de emissões por unidade de produto ou por unidade de área. Então, eu acho que essas duas apresentações elas têm muito a ver com tudo que nós temos discutido aqui. Maravilha, Décio. Eu queria que a Márcia falasse um pouquinho, até para o professor Scoforo conhecer. A Márcia está conosco desde o começo. Ela trouxe um projeto, ela é do Instituto de Estudos Avançados da USP, da área de educação. A ideia é levar para a escola básica uma visão de ciência integrada, usando os problemas da escola, a participação dos professores, das famílias. Fala um pouquinho, Márcia, como é que você vê
esse modelo de planejamento do professor associado ao seu projeto? Bom, professor, já coloquei ali no chat, adorei a exposição, muito obrigada por ter preparado isso com tanto carinho para a gente. E, principalmente, o que me chamou muita atenção foi a visão humanística, né, da abordagem e junto com a sustentabilidade, que é o humano no centro do percurso mesmo, dos processos, e sistemático. Então, o que a gente quer pensar junto é não fragmentar o conhecimento na educação básica. Eu acho que a gente sabe que isso teve um momento de muita importância, mas hoje, para o mundo complexo, para o pensamento complexo que a gente precisa unificar as áreas do conhecimento para pensar a sustentabilidade junto com o desenvolvimento humano. Então, o projeto que a gente quer trabalhar, né, é a promoção da vida ligada à qualificação da pessoa e do contexto social. Então, quando você falou, né, de analisar os contextos, as culturas, para fomentar o desenvolvimento delas no seu próprio território, é um pouco esse é o cerne da nossa proposta, né? Então, a gente quer conhecer os contextos e promover o desenvolvimento a partir do autoconhecimento do território e de si. Então, está tudo interligado. Uma hora a gente combina para eu falar um pouquinho mais de como que isso pode acontecer na educação básica, mas eu fiquei bastante feliz e com muita esperança, porque as nossas ideias, né, elas estão confluindo, mesmo sem a gente ter conversado. Então, o que Marcelo, né? Marcelo, que acabou de falar, é porque eu estava fazendo um café aqui. Sim. Gente, eu só ouvi. Marcelo falou. Também tem tudo a ver, Marcelo, e acho que a gente pode também, numa hora, pensar, quando for pensar em educação básica, né, sentar para ver como é que esses projetos podem chegar lá no chão da escola. Porque, só para terminar, o que eu falo sempre nas nossas reuniões é que se a gente não voltar seriamente para a formação das pessoas enquanto elas estão no seu primeiro ciclo formativo, daqui a 50 anos a gente vai estar aqui tentando convencer os adultos da importância da vida. Sim. Se a gente tiver colapsado Então, ainda. Muito obrigada. Fernando, rapidinho, Valeu. eu posso só, que eu não compartilhei a tela, um minutinho eu compartilho aqui para entender melhor o que eu falei, pode ser? Claro. Não é apresentação, não, é só... Pode ser? Pode, por favor. É bem rápido aqui para entender como pode ajudar o que o professor... A gente pode só imputar os dados lá, que é muitos dados que a gente coloca para ter essa leitura e essa estruturação dos dados para processo de tomada de decisão, para projeção futura. Então, isso a gente pode usar para várias áreas do Fórum do Futuro para essa tomada de decisão. Então, aqui fala como damos às empresas acesso a insights, mas não é só a empresa, todos os stakeholders mesmo, assim, de vários setores, para tomar decisão nessa linha de lucro, planeta e pessoas, né? Permitindo um futuro adaptativo e sustentável. Então, isso é um conjunto de avaliação que a gente consegue fazer, e eu acho que, assim, não adianta a gente ter o dado se não tiver os cientistas e os especialistas para opinar, gerar relatório a partir daquilo. Eu acho que pode ser uma grande parceria nossa. Aí também, não deixando de mostrar também para o Décio e para outros que quiserem, essa aqui é a nossa cooperativa. Eu sei que muitos aqui têm acesso a outras cooperativas, então a gente quer plugar com a cooperativa do agro e da pecuária para dialogar soluções também. A gente é meio temido, a palavra crédito de carbono para alguns é meio temido, mas a gente chega para somar e para entender as potencialidades e as vulnerabilidades, entender que o mercado está regulado e como que a gente pode se adiantar também nisso, porque mesmo que não entre o agro agora, a indústria está aí, a Europa está exigindo muita coisa de neutralização,
Então, a gente tem bastante serviço aqui para ajudar, e temos também um hub ESG com startups. Então, quem tiver... A parte de meliponicultura nos interessa muito, a gente está analisando uma startup. Então... Espera aí que não abriu todo. Então, a gente sempre traz muito esse braço da inteligência artificial, mas com esse aspecto central, a gente fala nem mais centrado no humano, a gente fala centrado na natureza, integrando o humano na natureza, né? Então, parte da vida, de tudo que é bio, a gente junta o biotech ali, muito além da biotecnologia, o que é vida e o que é tecnologia. Então, é isso, assim, a gente integra as ODS, tem um fundo de impacto plugado, e eu acho que a gente está a serviço, chegando para somar aí já nesse projeto tão potente, mais um projeto, né, uma vida já, o que é o Fórum do Futuro, aí de 10 anos já, aqui algumas pessoas do nosso board, e a gente tem muito o que aprender com vocês, e vamos estar lá em abril no Cubo, lá em São Paulo, e o que também, quando a gente sentir que está pronto para apresentar lá a Sinop, a gente chega lá bem estruturado e faz essa proposta lá, mas assim, a cadeira para sentar e ter esse espaço laboratorial ali, já garanto que dá. Agora vamos ver como que a gente chega para somar nesse desenvolvimento regenerativo, agrícola e urbanístico que está sendo pensado desse centro de inovação. Era isso, Fernando. Obrigado. Marcelo, eu quero destacar a sua humildade e horizontalidade no colocar a abordagem, porque é muito importante os parceiros de Sinop, o Sindicato Rural, a Produção de Mato Grosso, eles estão lá numa sessão legislativa muito importante, não puderam comparecer, mas insistiram em ver a gravação, e eu quero que eles escutem isso. Nós temos um ferramental. Ninguém vai chegar de paraquedas querendo dizer o que vai fazer do futuro de Sinop. O futuro de Sinop é definido por quem entra lá. É a vocação, é a vontade, a determinação das pessoas de lá. O que a gente faz é mostrar um potencial maior do que existe hoje, com essas maravilhosas abordagens que vocês conseguem aportar. Ana, você quer comentar? A nossa preocupação maior, né, é que toca a EBD para o César, que é a parte da conversão do óleo de soja em placas de construção civil. E está lá no Polo Tecnológico São José dos Campos. Ana, eu queria que você falasse um pouquinho dessa percepção de integração, que é muito importante que vocês que estão na ponta entrem desde já, com todos os endereços, com toda a flexibilidade, para participar de um hub. A gente não pode continuar trabalhando em segmentos. Tem que unir essas forças todas, que o que nós temos é a união dessas pessoas. E você é muito importante nesse sentido, até porque você representa uma tecnologia que é emblemática do ponto de vista da soja como ativo social. Ana? Você está ouvindo, Ana? Bom, deve estar com algum problema de conexão. Fernando, se você quiser, eu falo um pouquinho do que a Ana iria falar, porque eu sou um dos sócios da EDB, e sou sócio com o meu filho nessa empresa, que já tem uns 22 anos, está em Curitiba, e essa forma de enxergar de jovem, a gente acabou se associando aos ingleses que trouxeram um conhecimento de como fazer poliuretano do óleo de soja. E mais para frente, a gente acabou com o sistema de inovação aberta, a gente acabou descobrindo algumas construções que estavam ocorrendo na Bahia, de uns coreanos. E a gente passou a considerar para eles
o fornecimento do poliol vegetal, em contrapartida ao poliuretano de petróleo que eles usavam. Então, conversa vai, conversa vem, a gente acabou descobrindo, então, hoje detém essa tecnologia de construir casa do poliol vegetal da soja. Então, isso começou a intensificar, a gente acabou entrando no parque tecnológico, a gente até já fez uma venda para a América Central de casas lá, então, e a Ana está conosco, ela participou de todo o processo da implementação da EDB no Parque Tecnológico de São José dos Campos, que é bastante sofisticado, sistema, muito documento. Eu acredito que levamos uns 6 meses para poder nos instalar lá dentro, mas estamos muito felizes. Parece que a nossa visibilidade deu um salto depois que a gente entrou no Parque Tecnológico, agora que mudou de nome, agora ele chama PIT, Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos. Então, a gente quer mostrar e a gente vai levar um punhado de arquiteto no nosso evento do dia 15 de abril para mostrar que é possível e como se faz casa de soja. Maravilha. Nós não podemos terminar sem falar o nosso mais novo conselheiro, o professor Joaquim Silva. Professor, seja muito bem-vindo. E não esqueça do Rodrigo, que está aqui. Rodrigo. No sacrifício enorme. Eu não tinha me visto, desculpa, Rodrigo. Perdão, vamos chegar lá. Professor Joaquim. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Eu fico feliz pelo convite aí que foi me feito. E espero poder agregar aí agora nesse fórum aí com, vamos dizer assim, inúmeras oportunidades. E a questão da sustentabilidade, né, que é um foco meu na área de energias renováveis, espero poder contribuir aí de uma forma para o fórum e para, digamos, para a sociedade como um todo. Fico muito agradecido a todos e a todas. Honra contar com o senhor, professor. O professor Joaquim é um entusiasta da rede desde o começo, com o Paulinelli, ele não perde uma reunião nossa. Rodrigo, desculpa aí meu lápis, eu não me vi, realmente é um prazer imenso. É também um novo conselheiro. Rodrigo é consultor de empresas na área do agro, com muita experiência, e vai ser uma grande contribuição no nosso trabalho. Por favor, Rodrigo. Fernando, diga-se de passagem que ele está num processo de dengue. Olha como ele é dedicado. Muito bem. Vai lá, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Obrigado, Fernando, obrigado, César e demais aí. Eu sou Rodrigo Rodrigues, sou engenheiro agrônomo, sou agricultor, sou responsável pelo agro na Falcone Consultores de Impacto, e é um prazer estar com vocês aqui nessa noite. É meu primeiro fórum com vocês, espero que seja o primeiro de muitos. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Tem alguém mais que eu não tenha visto que gostaria de falar? Bom, gente, fizemos uma reunião. Oi, pois não. Oi, Arthur Moretti, eu só queria dar uma saudação. Arthur. Como vai a todos e todas? Arthur é de Rondônia, era vice-reitor da Uni e agora está no MEC. Isso. Eu queria dar uma saudação aqui a todos e todas. Sempre é um prazer estar absorvendo os conhecimentos que perpassam por aqui e o desejo da gente, como diz o Fernando, a gente aterrissar num lugar que a gente possa produzir resultados muito positivos. É isso aí. Boa noite a todos. O Arthur participou dos 3 anos de luta para a gente tentar levar a ideia do polo para Rondônia, e não deu certo, mas a gente aprendeu muito, não foi, Arthur? Eu acho que... o Cleiton também está aqui. Cleiton, por favor. Pode falar, Cleiton. Obrigado, Fernando. Na verdade, eu já coloquei aqui no chat, aqui é Cleiton, também da Universidade Federal de Lavras. Eu queria agradecer pelo convite, né? Muito bom aqui poder participar, ouvir as discussões que foram expostas.
e contem com o que precisarem, né? Antes eu trabalho aqui com o melhoramento genético da cultura da mandioca, também trabalho com alface, e também sou produtor rural, né? E nos últimos anos tenho me aventurado aí na área de hortaliças e de mandioca no cultivo orgânico de produção. Então somos certificados aqui também nas horas vagas, e acredito muito em tudo que foi exposto aqui, vivo na prática, de certa forma, um pouco, e me coloco, né, por fim, à disposição e agradeço mais uma vez. Obrigado. Cleiton, o grande combustível que falta aqui é jovem. Quanto mais de vocês, melhor. Pode vir à vontade. Gente, boa noite, muito obrigado. Prazer imenso. Agradeço demais ao reitor e a todos vocês. Grande abraço. Ok, boa noite a todos, um prazer. Boa noite, até mais. Boa noite. Boa noite a todos, um grande abraço, gente. Até o próximo. Pessoa aí, até a Até. próxima. Obrigado, contem comigo.